Na quinta-feira ela trabalhou a noite inteira, que ela faz trança, né. Ela e estava feliz, porque ela ia viajar, ela ia para Anápolis. E ela estava super ansiosa e de manhã ela foi, acordou, foi bem de madrugada, assim, umas 6 horas da manhã, pegou o ônibus e foi para Anápolis. Ela ainda tirou a última foto, uma das fotos, e chegou lá em Anápolis, trabalhou, quando foi 1 hora da tarde, sentou na mesa, né, para almoçar com a família e, infelizmente, foi a fatalidade. E quando foi 2 horas da tarde, o telefone tocava, tocava e eu não atendia, porque eu estava cortando o cabelo nessa hora. E quando eu não atendi, eu falei assim, nossa, a Thaís está com brincadeira. Ela acabou pegando o telefone de outra pessoa para me atender, porque eu estava muito ocupada. E na hora que eu atendi, era a Sandra, falando que a Thaís estava internada. E assim, eu terminei de fazer meu trabalho, correndo, e arrumei alguém para me levar para Anápolis. Cheguei lá, minha filha estava entubada. Ela falou que a Thaís estava internada, mas eu não imaginava, né, que ela ia estar entubada, porque a gente sempre levava a Thaís no hospital aqui. E ela chegava lá, fazia o oxigênio, estabelecia, às vezes ficava uma noite, 2 dias, e logo voltava para casa de novo. Só que dessa vez eu cheguei lá, ela estava entubada, que era um dos meus maiores medos da Thaís durante a pandemia. Que eu falava, sempre tive muito cuidado nela, para ela não pegar Covid, que eu já tinha até medo dessas intubações. Eu acho que eu tomei até um pouco de trauma de tanto ter visto, e na hora que eu vi ela daquele jeito, ali meu mundo caiu, porque eu sabia que a gente não sabia ao certo o que ia acontecer quando ela acordasse, né? E foi isso. E até agora a gente está lutando por ela. A Antonella e a Valentina levou um certo tempo para a gente começar a contar para elas. Como eu lidei com a situação, eu tive que ser forte o tempo todo, porque, como eu expliquei para vocês, a gente aqui em casa praticamente somos resumidos em 5, 7 pessoas, né? E eu lidei com a dor. Meu esposo ficou cuidando das meninas e eu tive que lidar com tudo isso, assim, com majestade, né? Porque era eu e eu, naquele momento lá, né? Enquanto meu marido estava aqui cuidando de tudo, eu estava cuidando dela lá. Então, naquele momento, eu fiquei cega para tudo, sabe? Então, acabou os meus medos, acabou tudo e fui cuidar dela. Ao todo, vai fazer 1 ano, né? Ela ficou 4 meses só em casa. 4, 3 meses em casa, o resto foi tudo hospitalizada, no hospital. O resto foi um pouco na UTI, mais uns 4 meses na internação. Desde Anápolis para cá, ela ficou tipo 20 dias na UTI, lá em Anápolis, 10 na internação. E logo a gente foi transferida para cá, para o CRER. E desde então estávamos lá. Fomos liberadas no dia do aniversário dela. Aí ficamos 3 meses praticamente aqui, sem nenhuma intercorrência séria. Só uma delas que o SAMU veio e a gente foi só para regularizar um exame lá, tivemos que ficar internada por causa das infecções.
5h30 você tem que acordar, porque você tem que administrar os remédios dela, a alimentação dela, limpar ela, entendeu? Organizar ela, porque ela não fica de xixi, ela fica muito bem cuidada. E isso ela até reclama. Se ela fizer, ela já começa a reclamar. Então é um dos pontos que a gente acha que ela tem consciência, porque ela não fica suja. Então eu cuido, faço os cuidados com ela. E isso é a noite inteira também. Você tem que acordar de 2 em 2 horas para virar ela, por causa que ela tem 3 lesões. O que a gente agora almejaria para nossa família agora era o home care, para nos ajudar, porque tem uma enfermeira 24 horas, tem fisioterapeuta, tem fono, tem tudo. Então isso ajudaria muito a gente, entendeu? Já foi para a justiça, já foi ganha a causa, mas aí, infelizmente, o Estado negou e a prefeitura agora está negando, porque já deu um prazo e esse prazo acabou e nada. E a gente está aguardando, porque é um direito dela. E a gente precisaria muito. Assim como é o direito dela, a gente vai correr atrás. E até a aposentadoria dela me parece que foi negada. A pessoa está vendo que é necessidade, a Thaís é tracostomizada, a Thaís tem GTT, a Thaís é dependente para tudo. Então seria muito importante. E vou para a luta, porque é um direito dela. É um direito de todos, né? Então, o que eu puder fazer pela minha filha, eu vou correr atrás. Vai lá no quarto, coloca música para ela, faz ela dormir. Eu coloco aqui na sala, a Antonella fica o tempo inteiro perto dela. É minhas 2 enfermeiras. Porque como a gente não tem um apoio, a gente fica, Valentina, Antonella, faz isso, faz aquilo. Mas elas são crianças. E elas sentem aquele carinho, mas elas não sabem o quão grave é a situação. Entendeu? Que a gente não sabe o que pode acontecer. Infelizmente, a gente só tem que pedir a Deus e pedir a Ele que ampare nós todos, porque ao mesmo tempo que a Thaís está bem, ela não está tendo uma melhora neurológica, entendeu? Mas a gente continua com a nossa fé, né? E cuidados. E as meninas eu vou deixando os dias dela melhores, porque elas não vão esquecer nunca, né? Ela sente a falta da voz da mãe, ela sente saudade da mãe, sente saudade do bolo que ela fazia, dos doces que ela fazia, das tranças, elas falam sempre. Mas parece assim que elas estão olhando ali, parece que é um neném. A Antonella me pega, ela falando, vovó, eu nunca vi uma pessoa grande de fralda, agora eu estou vendo a minha mãe. Aí ela sempre, a Antonella é muito inteligente, ela sempre me questiona, mas a gente nunca vai direto no assunto, entendeu? Deixa o dia acontecer, um dia de cada vez, e a gente vai. Não adianta a gente atropelar os dias. Eu pensar lá no futuro, eu ficar lá, nossa, Thaís vai sarar, vai sair andando. Aí chega lá na frente, a gente tem aquela insegurança. Mas aí eu decidi optar pelo amor e cuidar dela. E não pensar nisso. E fazer tudo o que eu puder por ela.
Eu acho que eu nunca mexi tanto numa rede social igual agora. Então, por um lado, eu fico muito feliz, porque a Thaís tem uma rede de apoio muito grande, muita coisa positiva, muita ajuda a gente recebe de todos. Inclusive, ela tem a Vaquinha Voa, que ajuda também, mas tem alguns comentários que, meu Deus, essas pessoas, elas acham que elas nunca vão passar por isso. E eu também não achava que eu iria passar por isso. E jamais, eu e a Thaís, jamais a gente teria coragem de fazer qualquer tipo de comentário numa rede social que desagradasse a alguém. Eu acho que cada um tem sua opinião e se for para não agregar em nada, guarda para elas, né? Mas eu acho que são pessoas totalmente amarguradas, sem amor, sem carinho, porque eu não sei se elas teriam, se essas pessoas que fazem isso teriam o mesmo amor que eu tenho pela minha filha, se elas fariam o mesmo, se elas gostariam de estar no meu lugar. Entendeu? Então, tem muitos comentários, usa a Thaís para isso. Não, eu não uso a Thaís para isso. E outra, é uma rede de apoio. E sem essa rede de apoio, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Não conseguiria. Porque é tudo muito complexo, é tudo muito caro. Tudo depende de fulano, de ciclano. E alguns falam, vou ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nossa, fica ali 2, 3 dias, quando é fé, tchau. Porque a única vida que mudou aqui foi a nossa. A de familiares, a dos outros não mudou. Todo mundo continuou a vida, mas a da gente permanece aqui, lutando por ela. De tudo. É lidar com ela desse jeito, o tempo todo, e eu não poder fazer nada, entendeu? A não ser orar e pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle. Porque a Thaís, ela era muito companheira minha. Ela cuidava dessas meninas, e isso para mim é o que mais me machuca, o que mais dói. Mas eu não quero ela sofrendo também. Se for da vontade de Deus, eu não quero ela sofrendo. Me dói muito, mas eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que cuidar, assim como você cuidaria de um pai, de uma mãe acamado, de um senhor de idade que vai até o fim. Então não me importa, sabe? O que eu tenho que fazer para cuidar dela. Eu quero que faça tudo por ela. Tudo. Lá em Anápolis, quando aconteceu isso com ela, os médicos falaram, Adriana, a gente vai fazer tudo. Eu falei, a única coisa que eu peço para vocês, faça tudo por ela. Eles falaram, a gente vai fazer. E a Thaís é um milagre, né? Porque a Thaís não era para estar aqui. Ela sofreu muito, a lesão dela foi muito grave. Em meio a tantas outras pessoas que eu já conheci, que tem a mesma lesão dela, a dela foi muito grave, muito grave. Por isso, por essa alergia que ela já tinha, que com certeza foi a alergia da pimenta mesmo, porque a gente já tinha alguns vestígios da Thaís com alergia e nesse dia ela estava com crise, então foi inevitável, né? Aí eu penso, por que tinha que ser lá, né? Por que não foi aqui comigo, que eu não levei ela para o hospital o mais rápido possível? Que a gente não... Foi 20 minutos, entendeu? Então, foi uma fatalidade, não tem culpados, mas fica muitas dúvidas, né? Como que um cheiro de um produto alimentício pode causar isso também, nessa rapidez e com essa gravidade. Então, eu sinto muita falta dela. Aqui a gente sente falta dela, as meninas foram muito bem educadas, elas muito bem criadas, então
as meninas estão igual eu. Enquanto eu estou cuidado, eu estou sentindo a presença dela, eu acho que eu estou em paz, que eu estou cuidando, eu estou fazendo meu papel de mãe. Mas eu não sei do futuro. A minha reação, eu só sei que eu preciso de cuidar dela. E preciso que façam o melhor por ela. Porque algum propósito tem nisso tudo. Se não for para ela viver, pode ser para ajudar outras pessoas, não sei. Tudo é possível. E a Thaís, ela não tinha nada que desabonasse ela para ser uma mal filha. A Thaís não era de sair, porque a Thaís tinha essa asma, então não era qualquer lugar que ela podia sair, não podia beber em excesso. Então, a minha dificuldade é a falta dela e ver ela desse jeito. Às vezes eu me culpo por não ter cuidado dela mais, não ter enfrentado ela, porque ela nunca queria ir em médico. A Thaís era resistente. Tudo dela era as filhas. Não, mãe, deixa para depois. Deixa para depois. E ela era muito geniosa. Então a gente não era de médico aqui em casa. Então o tempo ia passando, ela ficou internada em Tubiara uns 7 dias em 2020. Então, mas aí a gente começou a consultar ela. E antes do acontecido, ela ia fazer exames de alergia, só que não deu tempo. Acho que eu poderia ter corrido mais e ter enfrentado ela mais e ter levado ela e vamos fazer, pronto, e acabou. E também era uma época que não tínhamos condições, então era quase que impossível. Então ela pensava muito nas meninas. Ela pensava tudo fazer as coisas para as meninas. Mãe, deixa para depois. A prioridade agora é as meninas. E assim o tempo foi passando e aconteceu essa fatalidade. Eu diria para ela, volta minha filha, porque eu preciso muito de você. Mas é a vontade de Deus, não é a minha. Eu gostaria de, ter abraçado ela mais, ter beijado mais, ter escutado ela mais. E eu gostaria, se fosse para mim, falar para ela que eu a amo muito, que eu estou cuidando das filhas dela. E acredito que a Thaís confiava muito em mim, sabe? E eu acredito que, em partes, a Thaís, ela tá em paz, né? Porque ela sabe que eu estou ali cuidando dela. Ela sente quando eu estou, ela sente quando eu não estou. E é uma ligação. É como se ela fosse meu anjo da guarda. Mas sempre peço a Deus que sempre faça a vontade dele e não a minha. Mas ele está aí, ela está firme e forte aí.